Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Construindo o Corpo Sem Dor. Eu sou Carla Diniz, fisioterapeuta, e o tema de hoje será Síndrome da Perna Curta ou Dismetria. O que é a Síndrome da Perna Curta? Quando uma pessoa apresenta uma perna mais curta que a outra e não sabe por que está essa perna mais curta que a outra. Então, hoje eu vou explicar para vocês por que isso acontece, quais são as principais causas, os sintomas, como é feito o diagnóstico e você pensar no tratamento, tá bem? Então, eu vou pedir para vocês, se vocês conhecem alguém que sentem dor no corpo e que manca, tem aquela claudicação, aquele movimento do mancar, compartilhe esse vídeo. Às vezes essa pessoa pode estar precisando ter uma orientação de como se cuidar, tá bom? Então compartilhe esse vídeo. E outra coisa, por favor, dê um like aqui embaixo para mim. Sabe por quê? Para eu poder alcançar o maior número de pessoas e as pessoas terem informação sobre o corpo. Eu acho muito importante as pessoas começarem a conhecer o corpo de uma maneira diferente. Não achar que só nós, fisioterapeutas, temos que entender do corpo humano. Eu sempre falo para as pessoas associarem o corpo à casa. Tem que ser cuidado também. Ele tem que ser conhecido pelas pessoas, para as pessoas começarem a construir um corpo sem dor e saberem que isso é super possível. Não ficar preso em medicamentos, em tratamentos que não dão certo, sendo que o principal tratamento está aí, dentro de você, que é o seu corpo, tá bem? Vamos lá? Vou falar sobre a dismetria, a síndrome da perna curta. Eu vou pegar aqui meu esqueleto para poder mostrar para vocês. Aqui, cabeça, tronco, coluna, os quadris. E aqui está a perna do nosso esqueleto. Quando que a dismetria é uma dismetria verdadeira, que nós consideramos uma dismetria ali que está diretamente ligado ao osso? O médico vai te pedir um exame, aonde ele vai pedir para avaliar o comprimento ali, centímetro por centímetro da sua perna, para saber qual que está sendo a alteração, se existe alteração nos ossos, aqui do fêmur e aqui da tíbia, que é esse osso aqui da canela. Esses dois ossos aqui são os principais que os médicos vão lá pedir para fazer a escanometria, para saber a diferença de uma perna com a outra, para saber qual que está mais curta, tá? E aí fazer o diagnóstico da dismetria verdadeira, quando a alteração do comprimento está ligada diretamente ao osso. Agora, quando é uma dismetria falsa? Quando não está ligada ao osso. Você vai lá, vai no médico, o médico vai olhar para você e vai ver que tem uma diferença de membro. Vai pedir o exame, só que ele vai ver que o osso não tem alteração de uma perna com a outra, não tem alteração na altura de um osso comparado ao osso. Aí são outras causas, como postura, desnível de quadril, que eu vou falar daqui a pouquinho nas principais causas. Então, a dismetria falsa é aquela diferença no comprimento das pernas que não está ligado ao osso. 70% da população brasileira tem uma alteração no comprimento das pernas. Só que só uma minoria que vai ter uma diferença muito grande nesse comprimento da perna, uma comparada com a outra, que vai apresentar limitação de movimento, vai apresentar dor ou algum processo já degenerativo por essa alteração no comprimento. E aí muda a mecânica do corpo para poder se adaptar a essa diferença de uma perna para outra, causando vários problemas pela mecânica do movimento. E aí começa o surgimento das dores e o mancar. Quais são as principais causas da dismetria dos membros inferiores, dessa diferença dos membros? Pode ser por fratura óssea ou por trauma. Um exemplo que eu vou dar é um paciente que eu tive, que lá por volta dos 22 anos de idade, se eu não me engano, ele teve um acidente com uma bicicleta. Ele foi atropelado por um ciclista. E aí ele teve uma fratura do fêmur. A fratura consolidou, ficou tudo bem, só que desde então ele começou a perceber que um lado uma das pernas começou a ficar mais curta que a outra. Só que bem leve, bem sutil, ele não deu a devida importância, achando que é normal, que é assim mesmo, mas que logo ia passar. O corpo se adaptou a essa diferença de membros. Só que o que aconteceu?
Agora, com 55 anos, ele veio para mim dizendo que tinha uma dor intensa no quadril e que estava diagnosticado com artrose do quadril direito, que é onde ele sofreu a fratura quando ele foi ali atropelado pela bicicleta. O que aconteceu? Esse decorrer todo ele praticava esporte, ele andava muito de bicicleta e jogava squash. Com todo esse tempo que ele levou, sem pensar em cuidar dessa diferença de membro que ficou de uma perna para outra, o corpo foi se adequando, só que um quadril acabou sofrendo uma maior sobrecarga e assim fazendo uma artrose, causando uma artrose precoce ali na articulação do quadril, onde ele chegou agora à indicação de uma prótese total de quadril, pelo tamanho da lesão que aconteceu ali no quadril dele. Então pode ser por trauma ou por fratura. Pode ser por doenças degenerativas da idade, pode ser pela artrose, pela artrite, problemas que podem vir acontecendo no decorrer da vida, mas tudo isso é uma construção do processo de desgaste. E assim, sobrecarregando mais uma perna do que a outra. Doenças congênitas ou alterações mesmo, ali que nasceu com aquela deformidade óssea e aí acabou tendo essa alteração no comprimento das pernas. Pode ser também um encurtamento muscular de um lado da musculatura da região glútea, pessoas que têm má postura. O que eu quero dizer, vai compensando os movimentos e aí vai dando um desequilíbrio no quadril. E a partir do momento que acontece esse desequilíbrio do quadril, pode apresentar a claudicação, o fato de levantar da cadeira e já sair mancando e desenvolver uma perna mais curta que a outra. Alterações posturais, como a escoliose. Por que a escoliose? A escoliose é aquele desvio lateral aqui da coluna. A coluna vertebral aqui está retinha e a escoliose é aquele desvio lateral da coluna. E o que acontece? A partir do momento que você tem um desvio lateral dessa coluna, o que acontece? Um quadril fica mais alto que o outro. E a partir do momento que um quadril fica mais alto, o que acontece? Sobra ali para os membros inferiores, porque o quadril vai puxar um lado para cima e a outra perna vai ficar mais curta. Lembra que eu falei? Dismetria falsa, que é por uma alteração ali postural, desenvolvendo essa diferença nos comprimentos das pernas. Então é assim, sempre quando tiver uma alteração que seja no nível ali de um osso aqui, como se fosse do quadril, vai ter um encurtamento de um lado da musculatura da região glútea. Aqui, olha, fica bem a parte do bumbum. E se você tem o encurtamento do músculo piriforme, que é um músculo que é onde passa até o nervo ciático, ele passa aqui pelo meio do músculo piriforme, pode desencadear a dismetria, que pode vir com a dor e com a claudicação, né? Aquela maneira de sair andando mancando. Quais são os principais sintomas da dismetria? Primeiro deles é o movimento de mancar, caminhar mancando. Muitas vezes vem a dor no quadril, que é uma das articulações que sofrem demais com essa alteração do comprimento das pernas, causando muita dor. Tem também a síndrome do trato iliotibial. Quem pratica esporte sabe, né? Que tem um músculo aqui do lado que ele tem uma ação muito grande entre o quadril e o joelho. Então imagina, se você tem uma alteração desses membros, como esse músculo, essa estrutura aqui do lado da perna vai sofrer com essa alteração mecânica, desenvolvendo a síndrome do trato iliotibial. A gente tem que trabalhar bastante. Lembra que eu sempre falo que nem sempre o local da dor é onde está a causa dessa dor? Então, às vezes as pessoas têm o problema aqui da dor aqui no quadril, só que a causa não está nele, está num desequilíbrio aqui dos ossos do ilíaco, esses dois ossos grandes aqui, aí que a gente tem que alinhar. Muitas vezes pode acontecer que a pessoa acha que está com um problema aqui na lateral do quadril, a dor está aqui, o processo inflamatório até pode estar aqui também, só que a alteração está aqui na coluna lombar. Olha quantas coisas estão ligadas uma na outra. Por isso que eu gosto de ensinar os pacientes a construírem um movimento adequado.
construírem um corpo sem dor, para poder ali interligando as estruturas e não sobrecarregando uma ou outra. Essa é uma dos principais sintomas, tá? Pode ter dor nos joelhos, porque eles começam a ficar desnivelados, um sobrecarrega mais que o outro. A famosa fasciite plantar, aquela dor aqui na planta do pé, que a primeira pisada do dia, a pessoa vê estrela de tanta dor que sente na base ali do pé, na sustentação, porque uma perna está sendo mais sobrecarregada que a outra, e aí a dor vem intensa. Então, olha quantas coisas a diferença de um membro pode causar. Então, olha, dor no quadril, fasciite plantar na face ali do pé, pode dar dor na coluna lombar. Isso é uma dor muito forte que acontece quando tem muita diferença, porque acontece, o nosso corpo ele é capaz de se adaptar, mas ele é capaz também de entrar em sofrimento, ele não está mais aguentando lidar com aquele desconforto de uma perna mais curta que a outra. Então, é tudo ali muito interligado. Você imagina a coluna lombar, quadril, joelho, planta do pé. Por isso que não adianta ficar focado só ali no local onde está tendo a dor, se não pensar em ver o corpo como um todo, tá bem? Então, esses são os principais sintomas. E não esquecendo que, assim, o mancar é muito forte. O paciente que tem uma alteração mais de 2 centímetros, ele manca demais. E a alteração aí é muito maior, tá? Na marcha, no quadro de dor, nas limitações do movimento. E o corpo todo vai tendo que se adaptar para executar o movimento. Como que é feito o diagnóstico da dismetria, dessa alteração no comprimento das pernas? Você provavelmente vai procurar um ortopedista porque está sentindo alguma dor. A dor pode ser ali na coluna lombar, pode ser no quadril, na parte lateral da perna, na planta do pé. Provavelmente essa alteração do membro vai sobrecarregar uma dessas estruturas. O médico vai fazer uma série de perguntas. Qual que é o seu trabalho? Que tipo de esporte você pratica? Se tem percebido alguma alteração no seu corpo, se você está ficando mais em cima de uma perna do que da outra. Vai ver a posição do seu quadril. Por que a posição do quadril? Mas a maioria das pessoas, quando tem uma alteração no comprimento de uma perna em relação à outra, apresenta um desnível do quadril, apresenta, sabe quando a pessoa tem a retroversão? Retroversão quer dizer aquele bumbum para dentro. Quando o paciente chega com uma retroversão, que eu falo às vezes, que parece que o paciente está sentado no quadril, mesmo em pé, ou que ele apresenta uma rotação mais externa da perna, a perna está um pouquinho mais rodada para fora, a gente pode desconfiar sim da dismetria, dessa alteração dos membros inferiores. Vamos avaliar, ver se você tem uma escoliose, para saber se essa escoliose pode estar dando essa alteração no membro. Carla, mas eu estou com dor na planta do pé. O que tem a ver essa escoliose? Agora você imagina, você tem a escoliose, há anos esse tipo de vem fazendo uma desconstrução no seu corpo, alterando a altura dos quadris, membros inferiores, e ali na planta do pé sobrecarregando mais um pé, mais uma perna do que a outra. Eu tenho certeza, se você estiver em pé agora assistindo esse vídeo, eu perguntar para você rápido, responde para mim se você está em cima mais de uma perna do que da outra, se você sente, a maioria está mais sobrecarregando um lado do que o outro. É só você olhar em fila. As pessoas normalmente estão mais em pé em cima de uma perna do que da outra. É difícil você imaginar a reeducação ali da postura, pensar em ensinar a pessoa. Quando você estiver numa fila, fique em cima das duas pernas, tá? Mas não, as pessoas, a maioria das vezes, está em cima mais de uma perna do que da outra. Isso pode ser um fator que dá essa alteração no comprimento dos membros inferiores, encurtando toda a cadeia muscular de um lado do corpo, enfraquecendo o outro lado da musculatura e assim causando esse desequilíbrio. Isso estamos falando da dismetria falsa, essa alteração de membros inferiores que não está ligada diretamente ao osso.
Depois que o médico foi lá, te avaliou, viu como que você caminha, viu como você está deitado, nós fazemos um teste também de colocar o paciente de barriga para baixo, pedir para dobrar os joelhos e vamos avaliar a altura ali das pernas, com as pernas dobradas, perceber se tem alguma coisa ali, ver a altura do quadril também, como que está posicionado. Para tirar dúvida se é uma dismetria verdadeira ou falsa, é solicitado a escanometria, que vai medir exatamente a altura dos ossos da sua perna, para saber se é ali nos ossos da perna, para poder descartar a dismetria falsa, que é puramente ali funcional, tá? Por postura. Eu tô com uma paciente que ela tem uma alteração gravíssima de alteração dos membros inferiores, tem a escanometria, apareceu, fechou o diagnóstico, mas ela não me procurou por isso. Ela me procurou por uma alteração do assoalho pélvico, aquela região toda ali da base ali do quadril. Ela me procurou por essa alteração que ela tem no assoalho pélvico, causando incontinência urinária. Fez o exame de urodinâmica, mas não tem nada, não deu uma alteração. Então, assim, eu fui tratar do assoalho pélvico, ela estava totalmente já com o quadril ali bem encaixado em retroversão, estava com alteração dos membros, gosta de fazer crossfit, e na hora que o maior sofrimento dela é na hora do agachamento, imagina. Só que assim, eu falei para ela, olha, é muito importante a gente levar em consideração essa escanometria. É uma mulher de 43 anos, jovem, e como que eu posso falar para ela, não faz nada, deixa assim? Eu tenho que trabalhar, ou o quê? Para não deixar piorar as compensações dessa dismetria verdadeira que está acontecendo na situação dela, porque cada vez ela vai sofrer mais. A chance de ir para uma prótese de quadril no futuro, porque ela já tem dor na região do quadril, eu preciso segurar o quanto antes, ela é muito jovem para fazer uma cirurgia dessa. Então, o meu papel não é só trabalhar ali no assoalho pélvico, provavelmente ela vai ter que ter umas condutas de tratamento para a gente tentar preservar as estruturas ali adjacentes que estão ao redor daquela alteração dos membros inferiores. Então, o diagnóstico é feito através da história, de que o paciente vai chegar contando para o médico e para nós fisioterapeutas, o exame que vai ser solicitado, saber da história de trauma, saber a história de algum acidente que aconteceu mesmo ali na infância. E o que é fundamental, os pais olharem as crianças, perceberem se estão apresentando alguma alteração na marcha, porque quanto antes pegar, se for uma alteração congênita da criança, que a criança nasceu daquele jeito ou está com uma deformidade óssea, quanto antes o médico fizer esse diagnóstico e lá certeiro na conduta, melhor vai ser para o desenvolvimento dessa criança. Então, olho nas crianças, e criança é para estar descalça no chão, tá? O melhor estímulo para a criança é no chão, tá bem? Para as pernas, para a planta do pé, para a formação da musculatura extensora, para a criança começar a ficar em pé, ter autonomia. Lugar de criança é no chão, não é em andador, tá bem? É no chão. Como que é feito o tratamento da dismetria? Após o diagnóstico do médico, feito que a dismetria verdadeira tem uma causa ali diretamente ligada ali no osso, alteração óssea, e se é criança pequenininha, recém-nascido ou ali de 1 ano de idade, o médico ele consegue intervir cirurgicamente para tentar regularizar o crescimento desses membros, do membro inferior, e desenvolver uma melhor qualidade no desenvolvimento dessa criança. Agora, quando é uma dismetria falsa, não está ligado diretamente ali ao osso, mas também é feito na infância, é mais fácil de corrigir, porque nós conseguimos direcionar através dos músculos, das articulações, o alinhamento das estruturas musculares e articulares. E assim, a criança tem passando por todo o desenvolvimento normal, de uma maneira sem ter a alteração dos membros inferiores. Agora, quando é uma pessoa adulta que vem procurar o tratamento por dor, que está sentindo alguma dor, nós vamos ter que tratar aquela dor através de analgesias, de técnicas da fisioterapia analgésicas,
E aí, depois que diminuiu o quadro inflamatório daquela estrutura, vamos pensar o seguinte, está ali o processo inflamatório no quadril, a dor está no quadril, tá? Um processo inflamatório. Nós vamos tratar aquele processo inflamatório e depois ir diretamente no tratamento da causa daquela dor. Se é o desequilíbrio do quadril, se é alteração na pisada, na forma de que o paciente está caminhando, ou que é por uma alteração da coluna lombar, de uma escoliose, nós temos que ir diretamente ali na causa daquela alteração mecânica. Por que que aquilo está acontecendo? E quando tem uma alteração mecânica, o que acontece? Nós temos que procurar um músculo que está mais forte e o músculo que está mais fraco. E aí trabalhar com sinergismo entre eles. O que eu quero dizer? Quando nós dobramos a perna, nós temos um músculo flexor e um músculo extensor. Eles têm que trabalhar em equilíbrio, com qualidade de movimento. A partir do momento que você está mancando, que você está sobrecarregando uma perna, esse sinergismo deixa de existir. E é aí que nós entramos. Muitas vezes o músculo também ele está duro, ele está tenso, um lado dali, daquelas estruturas da perna, da marcha, está mais dura. E nós fazemos a liberação miofacial, a liberação muscular, para ter o equilíbrio do músculo, o músculo se soltar e entender qual que é a real função daquela estrutura, de uma maneira sinérgica ali da musculatura, com equilíbrio, tá certo? Então, Carla, o RPG e o Pilates, eles são fundamentais para esse tipo de tratamento, porque é através da reeducação da postura em movimento também, da dinâmica do movimento, que a gente consegue coordenar os músculos, as articulações para não serem sobrecarregadas, terem um equilíbrio do movimento. O RPG é muito bem-vindo, o Pilates também, a hidroterapia, não tem problemas técnicas. O importante é saber a principal causa daquela alteração dos membros inferiores. Quando tem a fasciite plantar, vai tratar o processo inflamatório. Eu já falo várias vezes aqui, quem vem com inflamação na fáscia, naquela membrana ali embaixo do pé, eu nunca fico, nem na primeira sessão eu fico só ali na planta do pé. Eu vou mexer em panturrilha, eu vou mexer na coxa, vou mexer no quadril, porque nada vai adiantar eu tirar o processo inflamatório ali daquele pé, se a alteração mecânica que está acontecendo ali em cima, que seja na panturrilha, que seja no joelho, do desequilíbrio do peso de um lado e do outro do corpo, ele vai estar causando aquele processo inflamatório, aquela sobrecarga mecânica na planta do pé. Então, nada vai adiantar. Então, por isso que muitas vezes vão fazer o tratamento da fasciite plantar e falam, não melhoro. Porque não mexeu na causa daquela dor, naquela alteração de sobrecarga de uma perna da outra. Por que que não pode? Tem que pensar no corpo como um todo, não pode ficar pensando somente ali no local da dor. E como eu sempre falo, construir um corpo sem dor é você não pensar só em uma estrutura. Tá? É você pensar que você tem que cuidar do seu corpo como um todo, entender onde está a posição da sua cabeça, se você não está muito tempo projetado para frente, se você sentar mais de um lado do sofá e da sua casa, começa a ficar mais curvado e vai descompensando os movimentos. Por isso que assim, tem que procurar uma atividade em alinhamento postural. Mas eu trabalho muito em cima de uma perna só, sou passadeira, sobrecarrego mais um lado do meu corpo. Tá bom, se tem que forçar uma estrutura do seu corpo, tenta buscar atividades e exercícios que equilibrem essas estruturas do seu corpo, sem sobrecarregar um único lado. Nós não somos simétricos. O seu lado direito não é igual ao lado esquerdo, está super claro. Só que não adianta você pensar que por isso você vai sobrecarregar um lado. Você tem que saber distribuir as forças, equilibrar o corpo, tá? Então sempre pensar em construir um corpo como um todo. E ele trabalhando com equilíbrio, com sinergismo, você consegue ter uma melhor qualidade de vida. Em pessoas que praticam a atividade física ou caminham demais, tem que pensar se a diferença de membro for mais de 2 centímetros,
tem que pensar no uso de palmilha sim. Por quê? A partir do momento que você está sobrecarregando essa estrutura, você tem que pensar que tem que diminuir isso rápido. Porque você pode estar dando um desgaste ali no seu quadril, no seu joelho e na sua coluna. Isso para cima de 2 centímetros. Eu já vi pessoas sendo orientadas com palmilha com meio centímetro, isso quando é dismetria falsa, por alterações posturais, por alterações musculares. Eu sempre tento não deixar o paciente para palmilha, tá? Em casos menores que 2 centímetros, eu quero recuperar essa musculatura, eu quero recuperar esse equilíbrio do corpo. Agora, quando é feito o diagnóstico de mais de 2 centímetros, ou a pessoa quer fazer atividade física, tá mancando demais, tem que pensar em usar uma palmilha assim, para equilibrar ali os membros inferiores e parar de sobrecarregar uma estrutura ou uma articulação. E essas palmilhas são feitas sob medida. Tem empresas especializadas na fabricação de palmilha, aonde vai saber direitinho a melhor palmilha para o apoio do seu pé, que tem que pensar nisso também, para saber se o pé é mais pronado, mais supinado, ver se tem alguma alteração mecânica, a palmilha certa para você. Isso para acima de 2 centímetros, a diferença de um membro com o outro. Dismetria e deficiência física. Muitas pessoas acham que quem tem dismetria pode ser considerado um deficiente físico. Pela lei brasileira, a dismetria ela só é considerada deficiência física acima de 4 centímetros. Uma alteração muito grande, uma diferença muito grande no comprimento de uma perna com a outra. Então, só é uma deficiência física acima de 4 centímetros. Resumindo então para vocês, quando for uma dismetria falsa, que só vai depender de postura, vai depender de movimento com qualidade, é muito importante as pessoas tratarem na prevenção. Se você sofreu uma queda, sofreu um acidente, que teve fratura ou que teve um trincamento ou uma alteração muscular muito grande naquela estrutura e ficou percebendo que seu quadril está com desequilíbrio ou que você já vem sentindo que a sua marcha você começou a mancar, não espera. Porque quanto antes você lidar com o seu corpo, você tratar dessa diferença de membro, mais fácil e melhor vai ser a recuperação. Sempre você pensar na construção de um corpo sem dor. Não espera chegar numa situação que você está com incapacidade do movimento, que teve que te afastar do trabalho ou que teve que te afastar da atividade física. E outra coisa, se você é praticante de esporte, procura logo. Porque você vai ter muita sobrecarga na atividade física, não fica pensando que é assim mesmo. Procure ajuda o quanto antes para você seguir sempre podendo fazer a caminhada, fazendo a corrida e não ficar preocupado no desgaste, porque muitas vezes acaba chegando numa cirurgia pelo desgaste, pela artrose precoce ali da articulação do quadril ou no joelho, muitos problemas na planta do pé por além da alteração mecânica da dismetria, você tem a sobrecarga mecânica da atividade física, da caminhada ou do sapato que usa. Quanto antes você procurar ajuda, mais fácil vai ser de tratar. Então, o que eu quero deixar de mensagem aqui para vocês hoje? Pensem na construção de um corpo sem dor. Não leve uma simples alteração ou uma leve dor como é assim mesmo. Ela pode até ser, mas o que você pode fazer para isso não aumentar e não gerar um outro problema, que o que a maioria que aparece no meu consultório com problema de artrose no quadril, eu tenho certeza, se eu tivesse aparecido na vida deles antes, se eles tivessem procurado ajuda antes da dor, que sempre, assim, nem sempre na primeira consulta eles me contam um acidente que aconteceu antigamente. Eles vão me contar depois que eu vou perguntando, eu vou investigando o paciente e ele solta um episódio da vida dele que deu essa alteração mecânica. Então, se vocês estão recebendo esse vídeo, vocês são privilegiados, vocês estão sabendo como cuidar do corpo de vocês na prevenção de lesões. Quanto antes o tratamento, melhor e mais fácil a sua recuperação. Tá bem? Então,
Muito obrigada! O nosso vídeo de hoje foi sobre dismetria. Então, se vocês gostaram, compartilhe esse vídeo, dê um like. Se você achou o tema interessante, você não tem diferença dos membros, mas aprendeu alguma coisa a mais sobre o seu corpo, a sua principal casa, que é o seu próprio corpo, dê um like aqui para mim, compartilhe esse vídeo para poder alcançar o maior número de pessoas. Espero vocês no próximo vídeo. Até mais, pessoal!